News, vamos falar de mais um assassinato de indígena Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Na última quinta-feira, o indígena Márcio Moreira foi morto em Amambai, vítima de um disparo de arma de fogo, é o que parece também de uma arma, outro tipo de arma, feito por dois homens que estavam em uma moto. Mas a gente vai ter aqui todos os esclarecimentos com o Tonico Benites, ele que é antropólogo, professor, pesquisador do Etnomuseu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porta-voz da Tiguaçu, organização que representa os líderes indígenas Guarani Kaiowá. Tonico, olha, é um prazer enorme falar com você. Eu estive aí anos atrás, num congresso de professores aí no Mato Grosso do Sul. Você ainda era estudante, hoje você já é formado, professor. É um prazer enorme recebê-lo aqui, viu, Tonico? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado também pelo convite, pelo espaço para a gente falar um pouco desse episódio que está em curso aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. É um prazer também estar aqui. Prazer é sempre o nosso, viu, Tonico? Prazer é o nosso. Bom, vamos falar aqui sobre o Márcio Moreira, né? Ele foi um dos sobreviventes, inclusive, aí do massacre de Guapuí, não é isso? Eu queria que você explicasse exatamente o que ocorreu com a morte dele e como é que foi, né, essa morte e essa ligação, talvez, exatamente com esse massacre, Tonico. Bom, a liderança Márcio é um dos sobreviventes, porque ele liderou também juntamente com outra liderança, né? Tem uma equipe de liderança, uma comissão de liderança que lidera movimento de manifestação contra a tese marco temporal naquele dia 23, dia 24 de junho, né? E ele é muito frente, assim, né? E toda aqui no Mato Grosso do Sul, não é só no Mato Grosso do Sul, mas em toda parte, a liderança de frente é sempre mais ameaçada de morte. A maioria sofre e já perdemos também várias lideranças de frente assassinadas de forma muito igual também, né? De forma cruel, por exemplo, tem 2 líderes que o cadáver nunca foram encontrado, né? O caso do Rolindo Vera e o cacique, o rezador, liderança também, o Nísio Gomes, né? Então, mais uma vez aqui, é bem próximo da região de Amambai, né, que o Márcio sofreu mais uma vez também esse ataque, essa emboscada, né? Porque ele já vinha sofrendo também ameaça, né? Por conta da luta pela demarcação das terras, ou seja, por ser liderança, né, de uma comunidade que reivindica a regularização da terra, né? Então, no momento, o que eu fiquei sabendo, quando aconteceu o ataque, ele sobreviveu, ele recebeu vários raspão no dia 24, né? Mas depois ele continua liderando e várias feridas, jovens, crianças, pessoas idosas, pessoas vulneráveis que foram feridas, né? E depois disso, o Márcio estava pedindo doações, né? Inclusive para mim, ele queria fazer uma construção da casa de reza, uma casa religiosa, né? Tradicional do povo Kaiowá, do Guarani Kaiowá, né? Então ele estava coordenando essa construção, com a doação ele estava organizando, construindo, e estava muito feliz ao ganhar, não é ganhar, é ganhar, na verdade, na instância da Justiça Federal, no dia 4 de julho, porque não haveria mais, não aconteceria mais despejo, né? Então ele estava com a sua comunidade lá em Guapomirim, Amambai. E ele continuava recebendo ameaça de morte, não é só ele, mas tem mais de 6 lideranças que tomam frente ali, né? Recebia, assim, ameaça de morte, de que não poderia comparecer na rua, na cidade, na rodovia, ou iria sofrer perseguições, enfim, ia ser morto até na própria casa mesmo, né?
Então, ele me contava isso e contava para todo mundo que ele estava sofrendo ameaça de morte. Isso que aconteceu, e isso já antes de acontecer o fato, né? E no dia do fato, um dia antes, a testemunha conta que ele recebeu um convite, assim, para fazer um trabalho. Ele é pedreiro também, ao mesmo tempo, né? Se poderia fazer um muro à margem da cidade, né? Bem perto dali, porque aí tudo perto, né? A Mambai fica 5 quilômetros da cidade, do centro da cidade. E ele topou, né? Falou que chegou parece que tipo meio amigo, porque ele é bem conhecido, né? Porque na aldeia, na comunidade, ali na vila, ali na redondeza, todos se conhecem, né? E ele não queria ir sozinho, mas por isso convidou o genro, né? Um jovem também, 19 anos. E foram os dois para fazer essa atividade de construir um muro para esse tipo chácara, né? Tipo, já à margem da cidade, já, né? Tipo sítio, né? E quando chegou lá, que aconteceu isso. A testemunha relata isso, que ao chegar ao local, já se depararam com dois homens armados. Já começou o disparo de arma contra a vida do Márcio e do parceiro dele também, né? Então não era para fazer esse trabalho, não era para fazer esse muro, mas era para matar eles, né? Isso que aconteceu, né? Entendi, foi realmente uma emboscada, né, Tonico? Você estava relatando aí a morte, né, dos Guarani Kaiowá ao longo, né, dos tempos. Eu tenho aqui uma reportagem do Le Monde Diplomatique e que tem aqui uma relação, né, dos nomes, inclusive dos anos de que esses Guarani Kaiowá foram assassinados, né? Então, eu vou ler aqui, é o Marçal de Souza, em 1983, Marcos Veron, 2003, Dorival Benites, 2005, Dorvalino Rocha, 2005, Churiti Lopes, 2007, Ortiz Lopes, 2007, Oswaldo Lopes, 2009, Genivaldo Vera, em 2009, ainda o Rolindo Vera, 2009, Nísio Gomes, 2011, Teodoro Ricardo, 2011, Denilson Barbosa, 2013, Simão Vilhalva, 2015, Clodiode de Souza, 2016, Alex Recarte Lopes, 2022, Vitor Fernandes, 2022, agora exatamente no Guapoimirim do Juri, né, na fazenda Borda da Mata, em Amambai. Bom, em nome deles, né, Tonico, eu gostaria de ouvi-lo em relação a que providências foram tomadas pelas autoridades para elucidar todos esses casos, né, que a gente não quer que caia na normalidade. É mais um morto, agora o Márcio, mas são tantos os Guarani mortos, Guarani Kaiowá mortos, aí no Mato Grosso do Sul. Diga lá em relação à Justiça, à Polícia Militar, Polícia Estadual, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, todas as instituições. Como é que você vê o posicionamento dessas instituições? Bom, é importante ser citada essas lideranças, essa lista, né? Mas tem mais, porque quando sofreram o ataque desde final de 99, 2000, até agora são 22 anos, e o restante, o demais que ficaram com sequela, depois morreram, são dezenas, né? Chegaram a centenas já, né? Porque quando, em todo ataque, são um ataque à família, né? Aí uma pessoa idosa ficou ferida, não morreu na hora, mas depois vão morrendo, né? Isso aí não faz parte da lista, porque o que está na lista é aquele que realmente morreram ali na hora, que ficou mais destacada na mídia, e enquanto o outro que ficaram feridos, mesma coisa em Mambai, como fosse somente Vitor Fernandes que tivesse recebido o tiro, né, que morreu na hora, mas tinha 30 aí que hoje está à beira de morte, está morrendo, não tem assistência médica, e daqui a pouco vão morrendo, mas isso já não fica mais visível, ou seja, ninguém se preocupa mais em divulgar, né, mas, e é isso, né, e essa família, por exemplo, do Márcio, tem criança pequena,
tem viúva, e essas crianças começam a passar desnutrição, porque não tem a quem se alimentar, e não tem assistência, né, e acaba morrendo também. Então, é o genocídio por isso, né, é genocídio real, é de fato, né, porque quando mata um homem, a mulher fica com as crianças, e as crianças passam fome, desnutrição, e daqui a pouco adquire uma doença, e assim vai morrendo, e as pessoas idosas que feriram também, e diante disso, a denúncia nunca faltou, né, nunca, todos levamos e a prova também, né, prova consistente, prova, e o que fica claro para nós é que a impunidade que, que, que existe, né, de fato também diante disso, né, impunidade, ou mentores não são investigados seriamente, né, os autores não são investigados, nem são punidos, nem são julgados, todo ele tem mais de 20 anos, mas nenhum autor ainda foram condenados, não há ainda julgamento, outro está investigação inconclusa, falta de depoimento da testemunha. Se você entrar no site da Justiça Federal, que investiga, que é responsável de julgar esse caso, está tudo paralisado, essa investigação, e até a punição, né, julgamento, tudo parado, né? Então, esse é o grande problema que o Mato Grosso do Sul, o Kaiowá, o povo Guarani Kaiowá, enfrenta, né? Tudo parado, né? E quando é contra indígena, quando os indígenas Guarani acusados, todas as autoridades se mobilizam, né? Por exemplo, o pai do Clodiodo, o Leonardo, hoje está acusado mais de 18 anos, tá aprisionado, né? Até o próprio Supremo condenou ele, e ele perdeu o filho e estava lutando pela demarcação de terra, mas só por ser indígena ele foi preso, imediatamente já julgado, condenado, está preso, né? O Leonardo, que é o pai do Clodiodio, que morreu, que mataram. Então, mas enquanto o outro lado não acontece. Isso é a pior injustiça que enfrentamos nesse contexto por aqui, né, no Mato Grosso do Sul. Porque quando é indígena que é acusado de fazer qualquer tipo de ataque ou massacre, ou até mesmo assassinato, os indígenas imediatamente é cercado, se mobiliza milhares de policiais, investigações, e prende, e é a punição ainda. Mas quando ao contrário, quando tem ligado ao agronegócio, aos fazendeiros, não há esse tipo de investigações e julgamento também, que leva década e não acontece, né? Então, por isso, acontece com mais frequência, porque autores, parece que o mentor e autores, o assassino, parece que já sabe que não serão punidos, né? Por isso acaba fazendo o crime, esse tipo de crime é genocídio, né? Porque ele acaba matando famílias, crianças, idosos, e é grande injustiça que a gente assiste nesse momento, não é só agora, mas mais uma vez, né? E nosso movimento indígena, sempre pensamos em reverter isso, né? A gente luta para que tenha, sim, punições, justiça, né? Investigações aprofundadas, e seja autoridades federais mais imparciais nessa investigação, e a mídia também, né? Mas não é isso que na realidade acontece, né? É um problema a ser enfrentado, a ser superado, mas é difícil, né? Porque a justiça não realiza julgamento para condenar os fazendeiros, para condenar o assassino, porque ligado ao agronegócio, ao empresas transnacionais, multinacionais. Então, por isso, fica tudo parado, né? Esse é o problema. Por isso que a impunidade, para nós, é o incentivador, que incita ao ataque e genocídio. Antes era, para concluir, né? Sim. Antes era, o indígena era atacado
por particulares, por empresa de segurança particular, pistoleiro meio escondido, mas no último tempo agora, neste ano, já não é, são o próprio Estado que manda atacar, né? Policiais que usam helicóptero, arma de guerra contra as crianças, contra vulneráveis, né? Isso é a maior injustiça que está acontecendo e o mundo está assistindo, né? Exato, eu ia te perguntar exatamente sobre a polícia militar, você acabou falando, né, que está atuando exatamente como uma guarda, né, praticamente particular aí dos fazendeiros. E, bom, enfim, a gente está aqui no minutinho final e eu queria que você falasse exatamente, no caso do Guapoí, até não teve nem mandado judicial, né, para para reintegração de posse, mas eles atuam sem o mandado judicial. Quer dizer, é alarmante isso, né, Tony? Exatamente. Sem ordem judicial. Por exemplo, depois, no dia 4 de julho, a Justiça Federal, o juiz federal, deu ordem para que tenha proteção à comunidade massacrada, né? Mas isso não é cumprida, porque hoje tem família traumatizada, com trauma de forma psicológica, qualquer movimento de carro, avião passando, fica a pessoa toda apavorada, é doente, pegou a doença, né? E qualquer coisa eles ficam doentes, sofrem certo tipo de trauma, né? E isso não há tratamento, ninguém se preocupa com a família que sofreram em miséria, barraca destruída, não tem alimentação, porque é um pós-guerra, né? Depois que a família sobreviveu da guerra, né? E não se preocupa mais hoje, e a justiça deu para que tivesse segurança, e para isso não tem já, é uma ordem judicial isso, né? Mas ninguém cumpre, né? Mas para atacar antes, ele justifica que quem estaria lá era criminoso, um grupo organizado, justifica de que ali estaria armado um grupo traficante internacional, assim se divulga na mídia e o próprio representante da Secretaria de Segurança, o secretário, cita isso na entrevista coletiva, falando que foi usado tropa de choque contra criminosos, são perigosíssimos à sociedade, mas eram as crianças, era jovem, era acadêmico, era a família que estava lá se mobilizando, mas sem ordem judicial. E quando saiu a ordem judicial agora para fazer uma segurança para a família, para a comunidade, porque aquela área é uma terra indígena, o Estado não cumpre, nem estadual, nem federal. Então, é um problema que vimos. Sem ordem judicial, o sistema age para massacrar, mas para proteger, não. Exato. Tonico, a gente agradece aqui, nosso tempo está esgotado, mas olha, um forte abraço para você e a gente continua em contato para acompanhar de perto o que está acontecendo aí, essa tragédia, né, que acontece com os Guarani Kaiowá. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado também. Seguimos na luta por aqui. Seguimos, querido. Um abraço. Falamos aqui com o Tonico Benites, antropólogo, professor pesquisador do Etnomuseu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porta-voz da Tiguaçu. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.